Olá, queridos alunos do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês nesta videoaula. Vamos fazer mais uma revisão para a V3. Dessa vez nós vamos abordar a formação de palavras a partir da derivação prefixal, sufixal, parassintética, regressiva, imprópria, tá? Vamos fazer alguns exercícios, vamos falar sobre alguns conceitos. Você me acompanhe, anote tudinho, faça as atividades, ok? Fique atento, porque com certeza as palavras que nós vamos estudar, vamos estar analisando, vão te ajudar aí no momento da sua prova, tá? Então vamos lá, pega seu material, enquanto eu preparo também aqui a nossa transição. Observa aqui, ó. Nessa primeira atividade, as palavras desamor, antiético e desentender são formas ou são formadas a partir de. Então vamos lá, a gente já sabe que as palavras se formam através desses morfemas que vão se unindo, né? Existe aí o radical, é aquela parte em que se repete, né? Existe o prefixo, o sufixo, que são os afixos, né? Os afixos são chamados prefixo, sufixo, tá? Pré, ele vem antes do radical, sufixo é acrescentado depois do radical, tá? Então presta atenção na composição dessas palavras aí, ó. Desamor, antiético e desentender. Elas são formadas a partir de quê? Essa parte que está em negrito, tá vendo? Des, ante e des novamente. Repara que elas estão o quê? Antes do radical, não é isso? Elas estão acrescentadas, estão postas ali antes do radical, dessa palavra principal, desse início, dessa primitiva, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Elas são formadas por sufixos aos radicais, por prefixos aos radicais, por prefixos e sufixos aos radicais, ou é uma derivação parassintética? Você lembra? Você saberia dizer? A gente já viu, já conceituou, já fizemos outras atividades, já tivemos muitas videoaulas, né, anteriores. Então, olha só. Essa parte aqui que a gente acrescenta antes do radical são prefixos, ok? Então, nós temos aqui prefixos aos radicais foram acrescentados para formar, então, a nova palavra. Desamor, que é o contrário, né, de amor. Antiético, também contrário de ético. E desentender, também é o contrário daquilo que se entende, né? De quem se entende. Então, você entendeu que esses prefixos acabam trazendo uma ideia contrária, né? Muito bem, formando aí um novo sentido. Vamos então para a segunda questão, e aí eu saio daqui para não atrapalhar a sua leitura. A derivação parassintética, ela ocorre quando um radical junta-se a um prefixo e a um sufixo simultaneamente. Então, presta atenção nisso aqui. Olha só. Deixa eu falar aqui com você sobre a parassintética. O que acontece? Nessa formação, obrigatoriamente, você vai precisar acrescentar tanto o prefixo quanto o sufixo. Se você perceber, depois que você acrescenta o prefixo e o sufixo, se você tampar ou tirar um ou outro e tentar ler a palavra somente com o prefixo ou somente com o sufixo, você vai perceber que essa palavra não existe. Por isso que é obrigatoriamente para a formação de uma nova palavra a partir da parassintética, é necessário que se acrescente esses dois afixos, tá? Então vamos ver isso aqui nos exemplos que a gente tem aqui do exercício. Olha só. A derivação parassintética ocorre quando um radical junta-se a um prefixo e a um sufixo simultaneamente. Desabituado, repara, a palavra é o quê? De alguém que está habituado a alguma coisa, né? Tornou hábito, não é isso? Pensa aí, tá? Então, a partir de hábito, aí alguém, né, criou desabituado. Então, acrescentou o des e o ado aqui, ó. E aí você pensa, tira o ado, vamos ler, vai ficar desabitu. Existe desabitu?
Não, né? Tira o des, vamos ler. Habituado. Até existe, né? Tá, então aguarda aí. Vamos ver de baixo. Desordem. Foi acrescentado aqui, ó, o des, que é um prefixo. Ordem é a palavra normal, então só tem um prefixo aqui. Aqui diz que para ser parassintética tem que ter sufixo também, então não é essa. Infeliz. Ó, só tem o in. Felicidade. De feliz, né? Tem esse idade aqui. Então, a parassintética aqui, gente, olha só. Ah, antes eu não cliquei aqui, né? O prefixo, como a gente marcou aqui, é a partícula que pode ser acrescentada ao início de uma palavra. Só para recapitular, eu acabei falando, né? Não tem problema, mas eu deixo aqui escrito que você pode anotar no seu caderno, tá? Agora vamos aqui embaixo, ó, desabituado, viu? Então, para existir essa palavra, obrigatoriamente foi necessário acrescentar tanto o prefixo quanto o sufixo, tá? Olha lá, ó, des e o ado aqui, ok? Muito bem. Questão 3. Não é difícil, só você ter atenção, observar a formação dessa palavra, separar ali o que é radical. Para você encontrar um radical, você precisa pensar nas palavras que surgem a partir dela. Então, todas as palavras que você consegue formar por derivação e perceber que essa parte se repete, é porque é o radical. Por exemplo, pedra, pedraria, pedreiro, pedregulho. O que se repete nessas palavras? O PEDR, não é isso? Então, esse é o radical. Entendeu? Vamos lá. Identifique as palavras com derivação prefixal abaixo. Olha só. Agora está pedindo para você identificar as que têm a derivação prefixal, ou seja, foi acrescentado ao radical somente um afixo, que se chama prefixo, tá? Esse prefixo são aqueles pedacinhos, né? Aquelas partes que são acrescentadas ao radical. Vamos ler as palavras primeiro e depois a gente vai marcando e eu vou dando tempo para você reconhecer. No seu caderno, o que você pode fazer? Anota somente, põe lá, número 3, derivação prefixal. Coloca somente as palavras que você acha ou que você tem certeza aí que existe, que são formadas pela derivação prefixal, tá? Enquanto você pensa, eu vou beber uma aguinha. E aí, pensou? Vamos lá. Incansável, gostoso, infeliz, autoajuda, anoitecer, super importante. E aí? Onde tem prefixo aqui nessas palavras? Vamos lá? Ó, infeliz, o in é prefixo, né? Autoajuda, o auto, ó, auto é prefixo, tá, gente? Super importante, o super também é um prefixo, tá? Super também é um prefixo. Agora aqui, gostoso não tem, porque o oso é um sufixo, tá? Anoitecer tem o a, mas também tem o final, né? Tem aqui uma parassintética. E aqui, incansável, também in é prefixo, mas esse finalzinho também é parassintético, é sufixo, formando aí uma parassintética, tá? Então, essas três aqui são as que se formam por derivação prefixal, tá ok? Muito bem. Aqui na questão 4, identifique as palavras com uma derivação sufixal. Então, agora você vai encontrar as palavras que têm sufixo. É o pedacinho acrescentado depois do radical, no final. Procura aí. Vamos lá? Gostosos, tranquilamente, casamento, submarino, deliciada. E aí? Vamos observar essas palavras e perceber onde foi acrescentado um sufixo. Pensa na palavra original, tá? Na primeira, na primitiva, naquela que deu origem, ok? Então, vamos lá. Onde tem sufixo, ó, gostosos, sufixo aqui, oso, ok? Tranquilamente, será que tem sufixo aqui?
Sim, né? Ó, mente, tá? Todo esse finalzinho que tiver mente, tranquilamente, rapidamente, sossegadamente, é derivação sufixal, tá? Casamento tem sufixo? Tem, né? Ah, esse finalzinho aqui, ó, casamento, ok? Submarino tem sufixo? Não, né, gente? O acréscimo aqui, o afixo, foi o sub, ó. O sub é prefixo, não é sufixo, tá? E deliciada, de delícia, tem sufixo? Tem, né? Ó, ada, tá bom? No final. Muito bem. Então fique atento, e fique atento aí a essas palavras, tá? Escreve no seu caderno, entendeu? Não fica só olhando não, senão não vai adiantar nada. Escreve no seu caderno essas palavras e aí o que você faz? Pega um lápis de cor ou uma caneta aí de cor diferenciada e circula, sublinha os pedacinhos que eu estou indicando para você. Aqui é um prefixo, aqui é um sufixo, essa parte aqui, puxa uma setinha, entendeu? Vai separando aí de forma que ao olhar você vai logo identificar. Ah, aqui tem um prefixo. Ah, aqui tem um sufixo, tá bom? Escreve, hein? Não fica só olhando porque tô te falando, senão não adianta, tá? Você não aprende, não assimila, não consegue entender. Então, é importante você escrever, tá bom? Próxima questão. Agora nós vamos encontrar as palavras com derivação parassintética. Olha só. É aquela que eu falei lá no início, né? Que você tem que acrescentar os dois afixos, tanto prefixo como sufixo, tá? Então, quais são as palavras aqui? Nós temos anoitecer, encantada, farmácia, ensolarado, solução, tá? E aí, vamos lá? Anoitecer é uma derivação parassintética, ó, você tem aqui. Qual é a primeira palavra dessa? Noite, né? Então você tem o a, que foi acrescentado, e o ecer no final, tá? Vamos ver se tem outra. Encantada, olha aí. Encantada, o en e o ada, né? Farmácia é, gente? Não, né? Ensolarado, ensolarado, ok? E solução? Não, né? Solução não. Muito bem. Então, você encontrou aí como derivação parassintética, anoitecer, encantada e ensolarado, tá? Muito bem. Acredito que você esteja compreendendo, entendendo, seguindo aí as orientações. Vamos então para a próxima atividade. Olha lá. Presta atenção aí. Deixa eu vir aqui falar com você, né? A palavra resgate, ela é formada por que tipo de derivação? Prefixal, sufixal, regressiva, parassintética ou imprópria? Resgate. Vamos pensar. Essa palavra ela vem de um verbo, né? Resgatar, né? Então lembra? Ela é uma regressiva, né? Porque se formou um substantivo a partir de um verbo, que também é conhecida como deverbal, lembra? Então, resgatar termina com a R, né? A sua forma nominal está no infinitivo. Então, agora, quando eu digo o resgate, repara, não é mais um verbo, tá? Então, essa derivação aí é uma derivação o quê? Regressiva. Olha aqui, tá? Regressiva. Então, você pode escrever aí, ó, a partir de um verbo, né? A gente cria uma outra classe gramatical, por exemplo. Tá bom? Puxa aí. Põe até, escreve aí em cima, ó, resgatar. Ok? Para você entender que a partir do verbo houve essa regressão, tá? E aqui, gente, a palavra vaqueiro foi formada por que tipo de derivação? Você tem prefixal, sufixal, parassintética e imprópria. Vaqueiro, você lembra de qual nome? Vaca, né? Então você tem aqui, não tem prefixo, tá vendo? Vá, mas tem o quê? Sufixo, isso aí, tá? Então, letra B, ok? Muito bem. Olha lá em cima. Aqui, eu sempre coloco, né, um conceito
Para quê? Para relembrar, para reforçar, para você escrever, né? Anotar aí no seu caderno, nas suas anotações, tá? Então você põe aí, derivação regressiva. Vamos lá. Ocorre derivação regressiva quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. Você repara que a gente não acrescentou mais nada nela, né? Mas a palavra que deu origem foi o quê? Ela era maior. Ela tinha o AR no final e agora não tem mais. Então houve uma redução, tá? Muito bem. E aqui embaixo, ó, derivação sufixal ou também chamada de sufixação, tá? Resulta, ou seja, é o resultado, essa derivação é o resultado de acréscimo de um sufixo, né? Esse sufixo você acrescenta ali a palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical, tá bom? Então fique atento aí nessa formação de palavras, tá? Aqui, gente, muito legal. Presta atenção aqui. Deixa eu sair para não te atrapalhar. Olha só. Tem um cartaz aqui, correto? Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa falsa. Ok? Então, a maioria é verdadeira, só tem uma que é falsa. Vamos lá? Letra A diz assim: a função deste é promover um evento de interesse social, portanto, trata-se de um gênero cartaz. Olha o portanto aqui, dá até pra gente lembrar das conjunções, né? Portanto, é uma conjunção o quê? Conclusiva, ok? Já que toda essa matéria vai cair na prova, né? Então a gente relembra ela também, tá? Vamos ler aqui o cartaz. Fala assim, ó: bicicletada, né? Toda a última sexta-feira de cada mês, em 2012, ó, isso aconteceu em 2012, tá vendo? Como se fosse aí um convite, né? Olha lá, várias pessoas aí, ó, jovens talvez, né? Com as suas bicicletas, tá vendo? Muito legal. Vamos ver o que diz aqui. Olha só, até o desenho da bicicleta, né? Tá relacionado aqui a alguns símbolos da natureza, tá vendo? Reciclagem, né? A questão de cuidado e prevenção, evitar a poluição, né? Deixar um pouquinho o carro em casa e se locomover com a bicicleta, né? Que não polui o ar. Então, pensando nisso tudo, eu acredito que eles tenham feito esse cartaz. Vamos lá. A função deste, então, é promover um evento de interesse social, portanto, trata-se de um gênero cartaz. Legal, né? Fica atento, e na sua prova pode ter texto, interpretação, pode ter cartaz, enfim, tudo isso está relacionado ao quê? À interpretação. O aluno precisa saber ler todo tipo de texto, tá? Então vamos lá, letra B. A palavra bicicletada foi criada com o objetivo de significar uma ação decorrente do uso de bicicletas para promover a preservação ambiental. Olha aí que legal. Pode ser, né? Então, vamos para a letra C. A palavra bicicletada foi formada por derivação sufixal. Observa aí, gente, verifica, foi isso mesmo? Bicicleta é a primitiva, né? Então, essa terminação aqui é um sufixo, correto? Ada. Certinho, muito bem. Vamos para D. Foi acrescentado o sufixo ada à palavra primitiva bicicleta. Esse sufixo denota ação. Muito bem. Vamos para E. A função deste é convencer as pessoas a adquirirem um serviço de interesse social. Portanto, trata-se de um gênero propaganda. Gente, será que o objetivo disso aqui é convencer as pessoas a adquirir um serviço? Não, né? Tem mais a ver com um evento de interesse social, né? É um cartaz. Ah, muito bem. Então, essa letra E aqui, ó, realmente é a questão falsa. Todas as outras estão corretas, ok? Tanto com relação à sua formação, a derivação sufixal, né? Quanto à interpretação, tá? É isso aí. A gente tem que ler todo tipo de cartaz. E quando você encontrar um cartaz, não fica olhando só o desenho, não, sabe? Leia as palavras, né?
para que você possa identificar o objetivo dele. E pode reparar que os desenhos, eles sempre são algo mais dinâmico, nunca é um desenho qualquer, nunca é uma imagem comum, sempre tem algo a mais para poder trazer uma informação, tá? Muito bem, vamos então para a próxima questão. Olha essa também, que interessante. Deixa eu beber uma aguinha. E a garganta, né? A gente vai falando, a garganta vai ficando ressecada. Então a gente tem que hidratar. Então vamos lá, e nisso eu dou tempo aí para você ir escrevendo e fazendo a sua parte, né? Muito bem. Vamos agora então, observe essa ilustração aí. Ó, leia atentamente esse cartoon. Né? Você tem os bonequinhos aí, tem um aqui, e ele tá segurando uma arma, olha só. Ai, meu Deus, deu até medo, né? Os tracinhos aqui, ó. Esses bonequinhos aqui, eles cada um carregam as letras formando a palavra lícito, ok? Lícito, tá? E esse aqui forma a palavra, na verdade traz a letra I, que se juntando ao lícito, né, forma uma outra palavra, ilícito. Sabe o que é ilícito? É aquilo que não é legal, né? É algo que não é aceitável, né? É condenado pela lei, tá? Tudo que foge à lei, né? Que é proibido, é ilícito, ok? Ilícito. Então vamos lá. O efeito de humor desse cartoon é construído a partir de um recurso linguístico de formação de palavras, denominado de sufixação, prefixação, parassíntese ou regressão. Olha aí. Qual foi a palavra? Qual foi a parte acrescentada ao lícito? O I, né? Então, nós temos uma prefixação, tá? Fácil, né, gente? Às vezes a gente olha a questão, aí vê uma imagem, né? Vê uma ilustração, já fica assim, ai, meu Deus, é difícil. Não, calma, sabe? Calma, observa a cena, as imagens, o desenho, o que está escrito, depois lê o enunciado, entendeu? Não precisa ficar com medo de que a questão é difícil. Não. Às vezes uma questão aí, ó, tranquila, fácil de entender, né? Fácil de encontrar a resposta, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Observe essa agora, olha só. O orgulho emborrece até as mentes mais brilhantes. Olha aí, falando do orgulho, né? Será que é tão bom assim ser orgulhoso? Vamos lá. A palavra emburrece, repara na formação dela, eu até coloquei destacadas as letrinhas, ó, em e o S aqui, tá? Emburrece. A palavra emburrece na imagem acima ou ao lado, né? Formou-se pelo processo de derivação o quê? Regressiva, prefixal e sufixal, parassíntese ou parassintética, sufixal ou somente prefixal. E aí? A palavra emburrece, embur ou burrece. Foi obrigatoriamente necessário a utilização do prefixo e do sufixo aqui? Se sim, nós temos aqui uma parassíntese, ok? Muito bem. E aí a gente fica com essa, pensando, né? O orgulho emburrece até as mentes mais brilhantes. Por quê? O orgulhoso, ele se enche, né? Ele fica muito vaidoso, né? E não é muito legal, não. Então a gente tem que pensar um pouquinho até que ponto esse orgulho vale a pena, né? Tá bom? Acaba estragando, né? Acaba estragando tudo. Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. As palavras, observe essas palavras, gente, olha só. Engordar, entristecer e esburacar são formadas por qual processo de derivação? Volta nelas e pensa um pouquinho. Engordar, aí você lembra de quê? Gordo, né? Tá. Entristecer, você lembra de triste. Esburacar, você lembra de buraco. E aí, todas as outras partes que foram acrescentadas, você pensa, isso é prefixação, isso é sufixação, isso aqui foi obrigatório, os dois, enfim. E aí,
Qual o processo de derivação? Vamos verificar? Ó, engordar. E aí você anota, gente. Tem que anotar, ok? Tem que anotar no seu caderno, tem que fazer a separação. Coloca as letrinhas aí de cor diferente ou circula, mas faça de alguma forma que ao olhar você vai identificar, tá? Então, olha só. Engordar, derivação parassintética, né? Por quê? Uma vez que resulta de prefixação e sufixação simultâneas, ó. Em, aqui o em, e o ar no final, tá? E a outra? Entristecer, ó. Também parassintética. Em, e esse finalzinho ser aqui, tá? E a outra? Esburacar. Eis e o ar. Também derivação parassintética, ok? Muito bem? Escreve aí, anota aí, tá? Não deixa passar. Estude essas palavras, tá? Vamos aqui para uma tirinha. A tirinha é muito legal, né? Charlie Brown. Olha só, ela diz assim, não sei se tá bem legível para vocês, mas acompanha aqui que eu vou ler, tá? Ela chega para ele e fala assim: já viu a chave do campeonato de beisebol para este ano, Chuck? Aí ela continua falando: meu time joga contra o seu 12 vezes. A gente massacra vocês 2 vezes em abril. Acaba com vocês 3 vezes em maio. E destrói vocês 1 vez em junho. Matamos vocês 2 vezes em julho. Aniquilamos vocês 3 vezes em agosto. Esta chave tá ótima, não tá, Chuck? E olha só, ele fala, tá maravilhosa. Tipo, né, tá até assustado, né, gente? Que ela já chegou toda decidida ali, falando do campeonato de beisebol, como ia ser, o que ia acontecer, que o time dela ia ganhar, ia acabar, né, com o time dele, enfim. Ele ficou, primeiro ele deu atenção, tá vendo? Ele tá olhando pra ela, prestando atenção. Depois ele põe até a mãozinha assim, né, no queixo ou na boca. O que é interessante quando você lê a tirinha, perceber, observar todos os detalhes, tá? Da ilustração, ok? Então vamos lá. Qual é o assunto de que falam os personagens da tira? Eles estão falando sobre tarefas da escola e notas no boletim? Foi isso que a gente leu? Ou eles estão falando sobre o campeonato esportivo e os grupos chaves de participantes que devem se enfrentar? Óbvio, né, gente? Eles estão falando sobre o campeonato, ok? Muito bem. Observe o rosto do menino de boné. O que expressa sua face e os seus gestos? Até comentei, não foi? No primeiro e no segundo quadrinhos, ele parece sorridente ou atento? Volta lá para você ver. Ó, no primeiro e no segundo quadrinho. Olha como ele tá. Parece que ele está o quê? Ele tá sorrindo? Não, né? Mas ele está atento, ok? No terceiro, ele fica assustado ou feliz? Com aquele tanto de informação que ela trouxe para ele. Ele fica até assustado, né, gente? E no quarto, ele parece sonolento, quer saber, vou dormir, ou desanimado com aquele comentário que ele fez. Tá maravilhoso. Desanimado, né, gente? Ficou até desanimado, né? Lógico, muito bem. Então, é palavra derivada. Qual dessas aqui? Feliz, chave, assustado ou ano? Se você reparar, todas essas palavras estavam lá na tirinha. A palavra aqui, que é uma palavra derivada, é assustado, ok? Muito, muito bem. Gostou? Então é isso aí. Mais do que gostar, né? A gente tem que aprender, conhecer, né? Então, gente, faça aí os exercícios, volta à aula, anota, né? Se quiser copiar, copie os exercícios, tente fazer sozinho, depois você corrige, tá bom? Isso é muito importante porque você está treinando, tá? Então é isso, eu vou terminando essa videoaula aqui e a gente se vê na próxima, tá legal? Tchau, tchau!